Então, o PNE, ele vai ter 3 dimensões, certo, gente? Uma jurídica, uma administrativa e uma política. Por quê? Porque quando eu faço um plano nacional, então eu vou gerar responsabilidades. E essas responsabilidades, elas são jurídicas, porque elas têm penalidade para quem não cumprir. Elas são administrativas, porque vai dizer quem vai ser responsabilizado por quê. E ela é política, porque eu tenho uma política nacional de educação que eu tenho que cumprir. Dentro da lei, quando se estabelece um plano nacional de educação, então se vai determinar de quem é a responsabilidade, quem é o agente do judiciário ou do poder público como um todo que vai fiscalizar o cumprimento dessa lei e que vai punir, né, aqueles que não, o que é punível, aquilo que não foi feito. Então, quem vai fazer isso vai ser o Ministério Público. Então, esse plano ele organiza a ação do poder público por meio das políticas públicas e dos programas. Então, eu tenho uma infinidade de programas. Então, eu tenho um plano direto na escola, eu tenho o PNAE, que é o Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa, eu tenho o PNAE, que é o Plano Nacional de Alfabetização. Então, eu tenho uma infinidade de programas que vão auxiliar essa execução e implantação desse plano. Dentro disso, eu tenho um pacto. Então, esse pacto, quem é que legisla? O Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados. Então, mas geralmente é o Congresso Nacional que, ao longo dessa discussão e de milhares de emendas, eles fizeram essa audiência pública até chegar a esse consenso e implementar e ser sancionado esse plano. Fatores para a execução do Plano Nacional. Dentro disso, eu tenho que ter a construção da sustentabilidade financeira. Então, dentro disso, o Fundeb ele é essencial para o desenvolvimento do plano, porque as cidades de médio e pequeno porte, quase que exclusivamente, 80% dos recursos que são aplicados à educação vêm de origem do Fundeb. E o Fundeb é um plano quase que exclusivamente estadual. Por quê? Porque ele é a cesta de serviços dele, certo? São quase todos os impostos são estaduais, alguns poucos são municipais. Então, na construção da sustentabilidade financeira, da transformação do Fundeb em instrumento permanente, então, a partir de nós tínhamos um Fundeb que ele era um plano de governo, hoje ele passou em 2020 para ser um plano de Estado, então ele é permanente. E com esse novo Fundeb, ele estabeleceu uma maior participação no desenvolvimento da educação e no financiamento, porque ele estabeleceu a complementação mínima. Não que o antigo Fundeb não tivesse, só que o antigo Fundeb ele dizia que 10% do Fundeb, que o mínimo que a União iria complementar de recursos para pagar a educação seria de 10%. Hoje, esse mínimo é de 23%. Ele foi essencial o estabelecimento do CAC, que é o custo anual aluno. Para isso, o dinheiro, ele vai dizer que da onde vinha esse dinheiro para poder suplementar os estados e municípios que não conseguissem o valor do custo anual aluno, então isso vai vir da extração do petróleo e do gás. E a construção do regime de colaboração, que é essencial. Ele vai dizer, olha, a União ela vai coordenar, mas quem executa tem que participar, porque ele vai me dizer ou não se isso é plausível, se posso fazer. E com isso se estabeleceu o que a gente chama de Sistema Nacional de Educação. Nós temos, o sistema de educação é um só, é o Sistema Nacional de Educação. Agora nós temos redes, cada estado tem a sua rede. E dentro dessa rede eu tenho a rede pública e a rede
privada. A rede privada, ela é de iniciativa privada, mas para autorização e funcionamento e avaliação, ela é feita pelo poder público. Acompanhamento pelo Ministério Público, que é quem vai fiscalizar essa lei. Então, vai ter compromissos com os poderes públicos. Esse compromisso é o compromisso da arrecadação e do repasse, e também da colaboração e da complementação, aonde a União complementa o Estado complementa os municípios, e os municípios se responsabilizam por esse dinheiro chegar até a escola através do PDE, né? PDDE, Programa de Dinheiro Direto na Escola. Dentro a harmonização dos planejamentos, né, que ele vai dizer que o PNE ele é um plano decenal, mas ele vai precisar das esferas. Eu tenho um plano decenal de educação nacional, mas eu vou ter que ter os estaduais e os municipais. Não contaminação do ajuste a curto prazo, os planos a médio prazo e a longo prazo. Então, ele vai dizer que dentro do PNE eu vou ter os planos de ações. E dentro desses planos de ações eu vou ter as metas que vão ser cumpridas de 2015 a 2017, de 2016 a 2019 e as que só vão ser completas até o final do plano. O acompanhamento e o monitoramento vai ser pelas instâncias responsáveis, ou vai ser o Ministério da Educação, o Fundo Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Educação e as comissões do Congresso, entre as delas a Comissão de Educação, né? A participação, acompanhamento e fiscalização da sociedade civil através dos conselhos. Então, eu tenho o Conselho Estadual de Educação, Conselho Federal de Educação, Conselho Municipal de Educação. E, através de suas conferências e fóruns, eles vão fazer essa participação e esse acompanhamento e fiscalização, que a gente chama de o braço, como é que se diz? A participação da população civil, que somos nós, meros mortais, no acompanhamento dessa política. Volta aí a 3. Eu não entendi essa questão, não contaminação do ajuste de curto prazo, médio e longo prazo. Sim, porque ele vai dizer o seguinte, que quando eu tenho que eu tenho que cumprir esses prazos. Se eu vou dizer, olha, esse prazo é para ser cumprido até 2017, mas o plano é até 2024, ele vai dizer, olha, eu só vou cumprir isso no final do plano. Então, ele vai dizer que nós devemos evitar essa contaminação, como é a palavrinha? De não executar e cumprir aquilo que está dentro daquele prazo, porque uma etapa, ela depende da outra. Para que eu cumpra as etapas gerais, que começam em 2024, 2014 e terminam em 2024, são necessárias que as de 2015 a 2017 sejam cumpridas, para depois das 2016 e as 2019 são cumpridas, porque elas servem de base uma para a outra. Ficou mais claro, Crislaine? É tipo, se tem um prazo, você tem que atingi-lo para não prejudicar o desenvolvimento da outra meta. Prazos. Exatamente. Entendi. Por exemplo, eu preciso da universalização da educação do ensino médio, né? Aumentar a taxa bruta de matrícula e líquida. Mas para isso, anteriormente a cumprir essa, eu tenho que cumprir o do fundamental, porque o fundamental é quem vai fornecer estudantes para o médio. Entendeu? Sim. Então, uma coisa... Pode falar. Aí, se eu vou aumentar a taxa bruta do ensino superior, eu tenho que primeiro aumentar a taxa bruta lá do ensino médio. Uma coisa vai influenciando na outra, porque se eu não conseguir essa conexão, eu não consigo chegar ao final da ponta da política. Eu entendi. Agora sim, essa última, participação, acompanhamento e fiscalização pela sociedade civil, no caso, seria os fóruns... E os conselhos. E os conselhos, né? Certo. Nós temos o Conselho Nacional, o Conselho Estadual e os Conselhos Municipais, com suas representações. Instrumento de acompanhamento. Então, a gente tem os PPAs, o LDO e as LUAs.
PPA são os planos plurianuais, LDO são as leis de... LDO, peraí, agora foi. E as LOAs são lei orçamentária anual. LDO é lei orçamentária... Esqueci, daqui a pouco eu lembro. Em relação a todos os entes, lei de responsabilidade fiscal, nós vamos ter no artigo 48, incluído em 2019. Incentiva a participação popular e a realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão dos planos, lei, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Ele vai dizer, olha, anteriormente à construção desse plano, eu vou ter que ter as conferências. Então, a cada 4 anos, deveria, em alguns momentos aconteceu, ter as conferências e os fóruns estaduais, aonde os estados, o município e a União, elas iam discutir sobre essa execução dessa política e sobre a construção do novo plano. Porque esse plano, a gente já discutiu aqui, ainda em 30 de dezembro, ele se encerrou e ele foi aí editado por mais um ano, prorrogado por mais um ano. Ele vai dizer que para se desenvolver, ele vai ter que procurar subsídios no Estatuto da Cidade, em seu artigo 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas dos planos plurianuais, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias, e o orçamento anual, com condição obrigatória para aprovação pela Câmara Municipal. Ele vai dizer, olha, não adianta eu fazer um plano nacional se eu não escutar os municípios e dizer o que esses municípios têm ou não condições de fazer. Instrumento de acompanhamento e controle social. Então, nós temos o Fundeb hoje, que é onde vem a maior parte dos recursos da educação, e nós temos o Conselho de Acompanhamento e Controle Social. Ele é quem vai fiscalizar a aplicação desses recursos. Eles são criados por legislação específica, respeitando os impedimentos e a composição. A disposição permanente desses conselhos dos registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais referentes às despesas, ampla publicidade, inclusive por meio eletrônico. Então, se a gente quiser saber lá, é obrigação dos estados e municípios, através desse conselho, publicizar o que se foi gasto em educação. Aí você diz assim, e faz isso, professoras? As cidades de médio e grande porte, elas fazem porque o Ministério Público está em cima, né? As de pequena é mais difícil. Elaborar parecer para instruir e prestar contas, peça orçamentária para análise da prestação. O Fundeb, ele, como todo recurso, ele tem uma prestação de conta. Então, a prestação de contas, ele começa lá na escola. Então, eu tenho o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola. Eu tenho a merenda escolar também, que é outra prestação de conta. Então, o conselho da escola, ele presta conta às secretarias. As secretarias pegam todas as escolas, e vai lá, presta contas ao Ministério Público e aos tribunais de contas. Então, ela é uma rede colaborativa. Um vai prestando conta ao outro até prestar ao bojo total. Como instrumento de acompanhamento e controle social, nós temos alguns sites, como De Olho no Plano, que a gente pode olhar. Ele tem ação educativa, tem campanhas. Tem a plataforma online do Observatório do PNE. Temos o portal do MEC, que a gente pode acionar e lá vai estar todas as prestações de conta, tudo que é aplicado. E também temos a Câmara, né? O site da Câmara, que ele vai lá também prestar contas sobre todo o dinheiro que é aplicado à educação, como também o Observatório de Remuneração Docente, que ele vai dizer se estamos ou não e quem está ou não pagando o piso. Sobre o Fundeb. Então,
A defesa de ordem jurídica do regime democrático dos interesses sociais individuais indisponíveis relacionados ao pleno cumprimento desta lei. Ele vai cumprir ao Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal, do Território e ao Ministério Público Federal, especialmente quando as transferências de recurso. Então, sempre que a União ela não fizer essa transferência de recurso, automaticamente esses órgãos eles são informados para que eles tomem as medidas cabíveis. Quanto à legitimidade do Ministério Público, né, a prevista no caput desse artigo, não exclui a de terceiros para proposituras de ações. O que ele quer dizer? Olha, se o dinheiro do Fundeb não está sendo aplicado, mas eu, enquanto sujeito da sociedade civil, eu sei que ele não está sendo aplicado, se o Ministério Público ele ainda não se manifestou, eu posso acioná-lo para que ele tome